pedimos, Senhor, nós pedimos para que o Senhor nos leve a viver o extraordinário, o sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Vamos, Senhor, agora adorar ao Senhor Jesus. Amém. Cada dia mais em nossas vidas, que o nosso eu cada dia mais seja menor, inferior, Senhor Jesus, a tudo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Nós adoramos e agradecemos o Teu nome, Senhor Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos
abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o Rei da glória. Tu és a glória. Todas as coisas cooperam para ti, Jesus. Todas as coisas. Feche os seus olhos agora e entre em adoração, em espírito de adoração ao Senhor. Um espírito de adoração ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas
nós exaltamos o seu nome, Jesus. O teu povo que clama por ti, Senhor. Aviva-nos, Senhor Jesus. Desperta, Senhor Jesus, a tua igreja. Faz arder, queimar uma chama no nosso coração, Senhor, para que nós despertamos em adoração a ti, para que nós possamos alegrar a ti, Senhor, com a nossa verdadeira adoração. A igreja do Senhor irá declarar essa noite agora: a Ele a glória. O Senhor ama ouvir a tua voz, irmão. Não tenha vergonha. Eu não canto bem, não tem disso. Seu Pai ama ouvir a tua voz. Declare a Ele a glória, porque é dele a glória. Amém. Salva de palmas para Jesus, amém. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja o seu nome, Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali a
adoração Deus recebe com gratidão, mas tem uma coisa que Ele ama, que é a fidelidade. E agora chegou o momento da gente mostrarmos que somos fiel a Deus, honrando com as nossas ofertas, com nossos dízimos, com as primícias das nossas mãos. Estejam à vontade aqui para primiciar e ofertar. A pastora deixou aqui a Bíblia aberta no livro de Lamentações, mas Deus não falou comigo em Lamentações. Eu estava ali andando com meu filho no colo, e a gente é pai, a gente sabe qual é a dor que os filhos sentem e tudo que eles precisam. Quando Deus pediu a Abraão um voto de fidelidade, Ele pediu Isaac, seu filho. Depois Ele pediu para Ana o único filho que ela tinha, que ela também pediu ao Senhor, que foi Samuel. Hoje tem quantos homens aqui dentro desse templo? 1, 2, 3, 4, 5 homens. Acho que é isso mesmo, né? Fora as crianças. O que Deus pede para você em oferta? Porque nós sabemos que o homem é o sacerdote da casa, é o sacerdote do lar, e sem ele é vã a oração da sua esposa. Não é que ela não é ouvida a oração da sua esposa, mas o cabeça da casa é você. O que Deus pede para você de oferta? O que realmente Deus quer que você oferte? É só o financeiro, a primícia, o dízimo, a oferta simbólica, uma oferta de sacrifício? O que realmente Deus pede para você? Às vezes nós passamos anos na igreja, nos templos, orando, jejuando, e esquecemos do que realmente é ser cristão, o que realmente Deus pede para nós. Eu acredito que Deus falou comigo neste momento, que é hora da gente ofertar, não só o financeiro para Deus, ofertar a nossa vida. Ô Iago, volta a foto da pastora aqui, das pastoras. O que vocês verem aqui em cima? O que vocês estão vendo aqui em cima? 1, 2, 3 pastoras, 2 missionárias, correto? Por que não tem homem? Por que não tem um quadro ali cheio de homem? Por que não está o irmão Eugênio ali? Está o meu amado irmão ali, está o meu irmão aqui, está o outro lá sentado aqui, o nosso músico. Por que não tem um quadro desse com a gente ali? Você sabe por quê? Porque somos fracos. Realmente, nós somos fracos. Fracos que nós estamos, com todo respeito, estão perdendo para nossas mulheres. Elas estão fazendo o papel que é nosso. A gente sempre fala, vamos na segunda-feira, rede de homens, na cela, e não sei o quê. Mas a gente só vê aqui fora o pastor Júnior, as mulheres. Por que não o irmão que louva ali, eu sei que louva, o outro lá pode ministrar a palavra, o outro traz uma palavra de oferta? Por que só mulheres estão fazendo isso? Se o papel da casa é do sacerdote, é homem. Eu, com todo respeito a Ana e outras profetas que teve na igreja moderna e na igreja passada, e a pastora, mas o sacerdote da casa é o homem. Não foi a mulher que morreu pelo pecado do homem, foi o homem que morreu pelo pecado de todos. Não desceu uma Jesus Cristo lá, desceu um Jesus. Está na hora de nós se posicionar. O que Deus realmente quer de oferta de você? É só o dinheiro? Porque, com todo respeito, Deus não precisa do templo. Antigamente Deus era orado, era louvado nas montanhas. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Só que a pergunta é, o que Deus quer de vocês? É só que a gente fica cristão de domingo? Passa a semana inteira sendo ateu, e em domingo vamos ser cristão. Passa o mês inteiro sendo ateu, aí dia da campanha sou do mundo cristão. Nós sentamos nos bancos aí, enquanto que as mulheres fazem o serviço. Não adianta, eu falo para vocês, não adianta ficar ofertando na igreja e dizimando, se nós não tomarmos uma posição do que realmente é para nós. Não adianta nossas mulheres levantar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã em campanha, enquanto que nós dormimos e ronca. Eu não estou falando isso só dos irmãos, estou falando da minha casa.
A partir de hoje, eu falo para vocês, a minha casa quem manda sou eu. Então é eu que vou levantar de madrugada, é eu que vou orar e é eu que vou interceder pela minha família. E eu convido a vocês, os homens que estão aqui presentes aqui hoje, que se for homem de rocha, vem aqui na frente, vamos fazer uma oração conjunta, onde que 2 ou 3 falar, eu tenho certeza que lá no céu será ligado. Tem um pastor ali sentado, pastor, venha, vamos tomar uma posição, vamos pegar essa igreja, vamos puxar ela. Amém, irmão, isso é bom. Firme e forte aí, pastor. Então manda abraço na oração. Senhor Deus, queremos te louvar, te exaltar. Pai, como sacerdote, Pai, que somos falhos, pedir perdão. Perdão ao Senhor, perdão à nossa família, perdão aos nossos filhos. Perdão, ó Pai, por sermos omissos, ó Pai, nós queremos, ó Pai, nos humilhar, Senhor. E a partir de hoje, ó Pai, pedir a Tua bênção, a Tua unção sobre nós. Que nós, ó Pai, iremos nos levantar, Senhor, pelas nossas casas, se levantar pela nossa família, se levantar, Senhor, pelas nossas esposas, se levantar, Senhor, pela nossa descendência, se levantar, Senhor, pela vida dos nossos pastores, Pai, de nos posicionar, Senhor, de fazer diferença, de trazer a Tua glória, Pai, para o nosso lar, de trazer, ó Pai, a Tua presença, Pai, seremos responsáveis, Senhor. Nós entramos, ó Pai, em unidade, Senhor, para estar juntos, ó Pai, fazendo, ó Pai, entregando nossa vida, assim como o Senhor entregou a sua vida pela igreja, Pai. De nós estarmos entregando nossa família, a nossa vida pela nossa casa e pela nossa família, Pai. Senhor, faz presente, ó Pai, que o céu seja testemunha, Senhor, dessa oração, desse momento, ó Pai, de entrega, de se posicionar diante do Teu altar, diante do Teu trono, diante da Tua presença, Senhor, para sermos sacerdote do nosso lar, para ser homens responsáveis, Senhor, para a nossa casa, para ser aquele que busca, ó Pai, atrai a Tua glória, Senhor. Pai querido, nós Te louvamos e nós Te exaltamos, ó Pai, e estamos aqui, Senhor, para Te servir, receber de Ti, Senhor, a Tua palavra, Pai. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, toda a oferta que entrou nesse momento, a oferta, Pai, não só de dinheiro, mas a oferta, Pai, das nossas vidas, a oferta, Pai, desses homens, ó Pai, a Ti, Senhor. Que o Senhor possa receber como cheiro suave nessa noite, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eita glória! Isso que eu nem preguei ainda, Jesus. Sabe o que é lindo? É que está sendo gravado, viu? Vou lembrar cada um de vocês dessa oração. Pastora, tem salinha? Tem? Tem? As crianças vêm aqui na frente. Vamos orar. Vamos abençoar a vida delas. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Aqueles que puderem. Pai, em nome de Jesus, aqui está as nossas crianças, as nossas heranças. Pedimos ao Pai que o Senhor conduza elas nos Teus caminhos, que o Senhor abra o entendimento delas, revela, Senhor, a cada uma delas. Cuida, Senhor, do seu coração, ministra, Senhor, no individual de cada um deles, dando a eles sabedoria, discernimento, mas também saúde física, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós aproveitamos e lembramos, Senhor, daqueles que estão enfermos, que o Senhor visite a cada um, Senhor, nas suas necessidades. Pedimos, ó Deus, que o Senhor passe o bálsamo de Gileade, Senhor, do alto da sua cabeça, as pontas dos teus pés, purificando, curando, limpando de todo mal, em nome de Jesus, Deus. Nós profetizamos a cura do Senhor, nós repreendemos toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, as crianças estão liberadas. O irmão Roberto abriu minha Bíblia aqui. Lamentações é para mim, viu, Roberto? Abra sua Bíblia comigo, livro de Lamentações, capítulo 3. Aleluia.
esse banner que estava aqui das mulheres é uma imersão no Espírito. É uma conferência de 3 dias que acontece anualmente. Nós estamos no 4º ano consecutivo. É para mulheres. Ah, homem não pode? Pode, igual o Roberto falou. Dá seus pulos, se levanta, monta um para vocês e vai orar, meu filho. Vamos fazer também. As mulheres fazem o dela, agora os 6, é só 6 que vai fazer dos 6. Gostei, pode preparar o de vocês. Aleluia, glória a Deus. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Diz assim: quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma. Feche os seus olhos. Pai, graças nós te damos por mais uma oportunidade de estarmos aqui em teu nome. Senhor, nós pedimos que neste momento o Senhor leve os nossos pensamentos cativo a ti. Senhor, que os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir apenas a voz do teu Espírito Santo. Pai, que o nosso coração esteja aberto e receptível para receber a boa semente, a boa palavra lançada. Senhor, que essa semente venha germinar dentro de nós frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de transformação. Senhor, que nada venha atrapalhar o nosso entendimento e nem que nós deixamos, ó Pai, de entender e compreender e receber a tua palavra. Pai, nós pedimos que em nome de Jesus o Senhor recebe, Senhor, nesta noite a nossa adoração, o nosso culto, a nossa oferta suave diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, livro de Lamentações é um livro meio difícil da gente trazer uma palavra, né? Mas Lamentações é um livro muito aflorado em seus sentimentos. Nós vamos ver ali que o tempo que Jeremias ele escreveu o livro de Lamentações foi um tempo que ele viveu dores horríveis, tremendas. Por quê? Porque nós vamos ver um contexto onde diz que o povo de Israel, eles estavam ali, eles tinham uma glória poderosa, eles tinham algo que para eles era algo extremamente valioso, que no livro de hebraico, né, no hebraico diz Bi-Hamikdash, que significa o templo sagrado, que é o altar. E nesse templo sagrado existiam 3 compartimentos. Na verdade, começa lá com Moisés, quando Moisés vai para o monte, e Moisés começa ali a falar com Deus, e Deus começa ali a se revelar a Moisés, e fala: olha, Moisés, você vai fazer conforme eu te ordenar, da forma que eu te mostrar o tabernáculo, você assim vai fazer. E na verdade a Bíblia fala que o templo de Salomão, ele foi feito na mesma medida que também foi feito o tabernáculo de Moisés. E aqui esse templo, ele é exatamente nessa mesma proporção, com esses 3 compartimentos. E esses 3 compartimentos tinham o nome de átrio, santo lugar e santo dos santos. No átrio existiam 3 elementos. Nós vemos ali a mesa de holocausto. A mesa de holocausto, ela tinha 4 pontas. Outras pessoas dizem que ela tinha 4 chifres, aonde o sacerdote ali passava o sangue cruzado para purificação e santificação do pecado. Por isso, queridos, tem uma canção que fala assim: toca na ponta do altar, né? Para que você seja curado. Toca na ponta do altar para que você seja transformado. Por quê? Porque a ponta do altar, ela representa Cristo. Porque naquela época, se alguém fosse acusado injustamente, se alguém fosse criminalmente
condenado ou acusado, a pessoa corria e tocava na ponta do altar, ali ela não poderia ser morta ali. Não poderia nada acontecer com ela ali. Por quê? Por causa do altar? Não. Por causa do chifre? Não. Mas por causa do sangue, da purificação que havia sido derramado ali. Entende? E este sangue, essa purificação, esse altar, representa Jesus. A ponta do altar representa Jesus. Assim somos nós. Nós pecamos, nós erramos contra Deus, aí nós corremos o quê? Para Jesus. Por quê? Porque por intermédio do sangue derramado na cruz do Calvário, eu quero ser justificado e julgado pelos meus erros, por aquilo que eu fiz. Só que, mesmo assim, nós sabemos que esse julgamento pode ser contrário a nós. É ou não é? Por quê? Porque o próprio Deus olhou para a terra e falou assim: não existe homem justo nenhum nessa terra. Foi o próprio Deus que disse. Mas aí vem o filho. Aí vem o filho, morre na cruz do Calvário, trazendo o que? A justificação vicária. Vicária é o quê? De substituição. Ou seja, ele substitui toda condenação, toda maldição, todo julgamento, tudo aquilo que era para mim, que era para você receber, Jesus, ele substitui isso para a cruz do Calvário e leva sobre si. Por isso, queridos, que o átrio, ele significa o caminho. Tem pessoas, queridos, que acham que a nossa vida, por ser cristã, vai ser uma vida tranquila. Vai ser uma vida, puxa, não tem problema não. Eu não tenho problemas. Tem. Você vai ter problemas, queridos. Você vai passar por aflição. Você vai passar por dificuldades. Salmos 23 no original diz exatamente sobre isso, né? O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Não é nada me faltará, é não te faltará. Ou seja, pode faltar o pão, pode faltar o teto, pode faltar a roupa, pode faltar o dinheiro. O que não pode faltar é a presença de Deus na nossa vida. Entende? Então nós temos ali no átrio 3 elementos, que é a mesa de holocausto. Temos ali também, na verdade, nós temos 2 elementos no átrio. A mesa de holocausto e temos também a bacia, aonde os sacerdotes, após matar, fazer o sacrifício, lavavam-se as mãos. Logo depois, nós temos ali no santo lugar. Então, são 3 elementos com o santo lugar. É interessante, queridos, que não tem como nós chegarmos diante da presença de Deus sem revelar a nossa verdadeira identidade a Ele. Toda vez que nós tentamos enganar a nós mesmos, eu não vou dizer enganar a Deus, porque a Deus ninguém engana, mas toda vez que nós tentamos enganar a nós mesmos, nós temos que voltar lá do início e reconhecer aonde nós estamos. É interessante que Jesus fala aqui em João 14, 6, se eu não me engano, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aí nós vemos aqui, o átrio significa o caminho. O santo lugar significa a verdade. E o santo dos santos significa vida. Então, quando Jesus fala assim, eu sou, em grego ele fala egoeimi. Eu sou de egocentrismo, eu sou o caminho. Ou seja, tudo aquilo que passa de caminho é atalho, não serve. Eu sou a verdade, tudo aquilo que passa de verdade é o quê? É mentira, não serve. Eu sou a vida, tudo aquilo que passa de vida é morte, não serve. Entende?
Então por isso que Jesus fala: egoei-me, eu sou o átrio, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o santo lugar. Quem aqui lembra de Uzias? O rei Uzias, livro de Isaías, capítulo 6. Não? Meu Deus. Vamos para o culto de ensino. Isaías capítulo 6, rei Uzias, fala o quê? No ano da morte do rei Uzias. Uzias foi quem? Foi um rei que começou bem, foi abençoado, estava bem, estava beleza. Só que aí terminou mal. Por quê? Porque Uzias queria ser o que Deus não chamou ele para ser. Uzias queria fazer o que Deus não chamou ele para fazer. Uzias era o quê? Rei. E Uzias queria fazer o quê? Prestar holocaustos, sacrifícios ao Senhor. Mas ele não podia. Por quê? Porque ele era rei, ele não era sacerdote. Mas tá bom, tudo bem. Ele queria. Os sacerdotes avisavam ele: ei, Uzias, entra por aí não, hein? Não é tia lícito não, hein? Não, eu quero sacrificar, eu vou. E Uzias entra no átrio, entra no caminho, presta ali um sacrifício, um holocausto ao Senhor, beleza? É o caminho, não tem julgamento nenhum, Deus recebe. A Uzias entra então para o santo lugar, ele entra ali na verdade. Só que entenda, queridos, que a verdade de Deus prevalece. E aonde nós entramos na verdade, a mentira ela não fica. Imagina, interessante que Deus ele vai dando corda, né? Bora lá, Uzias. Quer entrar? Vai. Quer fazer? Faz. Mais ou menos assim, como é que é? Essa casa é sua. Entra. Tá sabendo que não é para entrar? Entra. Quer entrar? Entra. Entrou pelo santo lugar, prestou sacrifício, o sacrifício foi aceito, beleza. Aí foi para o santo lugar. Só que no santo lugar, queridos, aí Deus confronta ele. Eu falei: ei, aqui só entra sumo sacerdote. Quem você é? Para estar aqui. Uzias é castigado. Uzias pega uma enfermidade. Uzias sai de lá envergonhado. Por quê? Porque ele queria ser o que Deus não tinha para ele. O que Deus não chamou ele para ser. Às vezes nós somos assim também. Às vezes Deus manda você fazer tal coisa e você não faz, você quer fazer outra. E nós saímos de lá do santo lugar da verdade envergonhados. Porque nós não executamos aquilo que o Senhor chamou nós para fazer. Nós não tomamos o nosso papel. O presbítero Roberto falou isso aqui. Nós não tomamos o nosso papel. Queridos, Deus falou comigo sobre uma geração de homens fracos e mulheres fortes. Comigo. Não sei nem como é que ele sabe disso. É porque falou com ele também. Eu acho que eu compartilhei só com a irmã Lourdes. Deus chama nós para assumirmos os nossos papéis perante a sociedade, mas perante Ele também. Se Deus chamou você para ser sacerdote, seja sacerdote. Não queira ser o que você não é. Você quer adorar a Deus? Adora Ele do jeito que você é, na posição que o Senhor te colocou. Não queira estar aonde Ele não te colocou. Uzias saiu de lá totalmente envergonhado, enfermo, porque pagou um preço. O santo lugar, queridos, se o sacerdote entrava no santo lugar e a oferta dele não fosse aceita por Deus, ali mesmo ele morria. Ali mesmo ele morria. Eu acho que Deus ainda teve compaixão de Uzias e deu só uma enfermidade para ele. Ele veio morrer depois. Entende? Então tá. Nós temos ali o santo lugar, o átrio, que é o caminho,
Aí nós temos o Santo dos Santos. No Santos dos Santos, queridos, a fumaça que existia ali no santo lugar, quando o sacerdote adentrava para o Santo dos Santos, quando ele abria o véu, quando ele abria a cortina, a fumaça que existia no santo lugar, ela adentrava junto, ou seja, a presença de Deus entrava no Santo dos Santos, juntamente com o sacerdote, consumia aquele lugar, e é onde Deus ele falava aos sacerdotes daquele tempo. Olha só que interessante. Moisés dizia assim: tu és um Deus que habita em meio aos querubins. Vocês já vão entender. Permanece comigo aqui. Por que Moisés dizia que Deus habitava em meio aos querubins? Porque na tampa do propiciatório, na tampa ali da arca, tinha uma imagem de 2 querubins. 2 querubins. A face deles estava virada para a presença, mas as asas deles tocavam uma a outra, mas a face não virava. A face estava virada para a presença, para a arca. E a arca estava cheia de quê? Da palavra. E dentro da arca tinha não apenas a palavra, mas tinha também o quê? O maná. Quem é que lembra do maná? Quando Deus liberta o povo de Israel, usa Moisés, bora lá, vamos libertar esse povo. Aí o povo começa a ter fome. Aí Deus manda o maná diário e fala assim: olha, pega somente para hoje. Aí tinha aqueles que comiam um pouco mais, não tem problema, pode comer à vontade, mas é só para hoje, não guarda para amanhã. Vai lá, pega e come. Deus falou, foi claro: amanhã me lembrarei de vós novamente. E o povo não acreditou naquilo que Deus havia dito. Aí o povo fez o quê? Pegou o maná, comeu, encheu o bucho e guardou. Aí a palavra de Deus diz o quê? Que no outro dia estava o quê? Cheio de bicho. Não prestava mais. Aí começa a briga, né? Aí Deus olha para Moisés furioso: ah, Moisés, seu povo. Aí Moisés olha para Deus e fala assim: meu povo não, o Senhor disse que é seu povo, o povo é seu. Esse povo aí não é meu nada. Imagina, o maná não prestava de um dia para o outro, mas dentro da arca, o maná passou mais de 100 anos e não apodreceu. De um dia para o outro, na tua mão ele apodrece, mas dentro da arca ele não apodreceu. Por quê? Porque a presença, queridos, ela nos sustenta. A presença, quando ela prevalece sobre as nossas vidas, ela nos mantém de pé. Ela nos mantém fiel ao Senhor. É a presença. Quando nós saímos da presença, aí o pecado nos corrói. Quando nós saímos da presença, aí a nossa egocentrismo nos mata, o nosso orgulho nos quebra. Por isso, queridos, que nós temos que estar na presença do Senhor. É a presença de Deus que nos mantém de pé. É a presença de Deus que nos sustenta. Não tenta sair fora da presença, não. Não tenta. Porque o Senhor, de todas as formas, o Senhor tem tentado acolher o povo da aliança. E nós somos o povo da aliança. Entende? Quem aqui lembra do jovem rico? Lembra do jovem rico? O cara tinha a pergunta certa para Deus. O jovem rico se apresenta ao Mestre, a Jesus Cristo, e fala assim: bom mestre. Olha só, o cara tinha tudo. Ele sabia falar,
ele sabia perguntar, ele fez a pergunta certa, ele falou a palavra certa, chamou o mestre de bom. Bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha só, o cara estava preocupado com a vida eterna, enquanto eu e você estamos preocupados em arrecadar tesouros na terra. Diferença, né? Beleza. Aí Jesus olha para ele e fala assim: olha só, você tem observado os meus mandamentos? Você tem observado os meus estatutos? Mas, Senhor, desde a minha mocidade eu tenho feito isso. Aí Jesus olha para ele e fala o quê? Mas lhe falta uma coisa. Você já pensou? Se Jesus aparecesse para você agora e falava assim: ei, te falta uma coisa. Rapaz, eu acho que eu estaria no lucro, porque me falta tanta coisa. Mas aquele jovem estava bem, faltava apenas uma coisa. A Bíblia fala que existiam umas mulheres muito bem de situações, muito ricas. Uma delas era Susana. E essas mulheres, elas financiavam o ministério de Jesus. Financiavam o ministério de Jesus. Tanto é que Jesus, ele tinha um tesoureiro. Jesus não era pobre não, viu? Isso aí é mentira de Satanás. Só que Jesus, em momento nenhum, a Bíblia fala que Jesus olha para essas mulheres e fala assim: ei, vende tudo que você tem e dá aos pobres. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Jesus disse isso ao jovem rico. Por quê? Porque o coração delas não estava ali. O coração daquelas mulheres não estava ali. Entenda que para algumas pessoas é até difícil ofertar. Por quê? Porque a oferta, ela revela o teu coração. A oferta, ela revela quem você é. Por quê? Porque Jesus sabia que ele não era o Senhor daquele jovem rico, mas o Senhor, dono do seu coração, era o que? Era o dinheiro. Eu tenho certeza que Jesus não queria ver aquele jovem pobre, mas ele queria o seu coração. E uma coisa para Jesus é tudo, queridos. Lhe falta uma coisa, mas uma coisa é tudo. E tudo que Jesus não tinha era o coração daquele jovem rico. Será que Jesus tem o nosso coração? Será que o Senhor tem o nosso coração? Tem gente que serve a Jesus por moda. Tem gente que serve Jesus por empolgação. Tem gente que acha que evangelho é algo tão banal, irresponsável, é algo fácil. Queridos, o evangelho é algo duro, é cruz. O evangelho sem cruz, ele é hipocrisia. O evangelho sem cruz, ele é manipulação. O evangelho precisa da cruz, a marca da igreja. A cruz, ela representa a vitória de Cristo, a vitória da igreja. Então, sim, a igreja tem como referência a cruz, não como algo que se passou, não como algo que se perdeu. Mas a cruz representa o tetelestai, está consumado, eu venci, vós vencereis também. Então não vem com essa, que você quer seguir a Jesus sem carregar uma cruz, meu irmão. Se não tem cruz na sua vida, não tem evangelho. Você vive um sofisma, uma mentira. Se com Jesus está difícil, imagina sem Ele. Você tem que carregar a tua cruz, não como algo de condenação, mas como uma vitória, uma marca da vitória, da conquista daquilo que foi conquistado por mim, por você na cruz do Calvário. Nós fomos livres, resgatados no Senhor,
constituídos, queridos, no amor do Pai. A cruz, ela representa isso para nós. Agora foi fácil carregar a cruz? Foi fácil ser crucificado? Claro que não. Você acha que para você vai ser fácil também? Neste mundo tereis aflições. A palavra aflição em grego significa desespero. Ó, desespero. Ei, tá desesperado aí? Tá tudo certo. Neste mundo você vai ter aflição. Vai ter momentos na sua vida que você vai se desesperar mesmo. Vai ter momentos na sua vida, meu irmão, que você vai querer arrancar os seus cabelos, sair correndo, fugir, abandonar tudo. Vai ter momentos. A diferença é, será que você vai ter um Ur e um Arão do seu lado? A diferença é, a Bíblia fala para você carregar as cargas um dos outros, para você confessar o seu pecado um para o outro. Para quê? Para que você seja curado, para que a cruz que você carrega seja um pouquinho mais leve. Tem alguém, queridos, a Bíblia diz que existe amigos mais chegados que irmão. Tem um amigo desse para chorar contigo, para orar contigo, para jejuar contigo. Nós precisamos disso. Nós precisamos, porque o evangelho sem cruz, ele não existe. Isso aí é conto de carochinha. Viu? Amém? Vocês estão entendendo aqui? Aí tá, beleza. Eu contei todo esse contexto aqui para vocês, para nós entrarmos na mensagem aqui. Jeremias, ele viveu todo esse contexto aqui de Israel. Jeremias estava lá. Se você não sabe, Jeremias foi o profeta que profetizou 70 anos da queda da Babilônia. Jeremias viu uma glória do império todo. E de repente Jeremias está lá, tudo acabado. Jeremias foi poupado. Jeremias não morreu, não. Ele foi poupado, ele estava lá. Aí Jeremias então começa a escrever no Lamentações. É interessante que nessa época 3 profetas durou. Nós temos ali Jeremias, que profetizou esses 70 anos e Deus fez ele ficar ali. Deus pegou Jeremias e fez Jeremias ficar. Permanece aí, Jeremias. Aí Deus vai lá e pega Ezequiel. Pega Ezequiel onde ele está e leva ele para o meio dos exilados. Vai ficar aí no meio dos exilados. Aí ele vai lá e pega Daniel. Pega Daniel e coloca ele sentado no trono, intocável. Qual que é a mensagem que Deus está dizendo aqui, queridos? Primeiro eu pego Jeremias e deixo ele para ficar onde ele profetizou 70 anos de ruína. Por quê? Para provar que a minha palavra é fiel, que aquilo que eu falo, eu faço. Ó, a mensagem de Deus. Aí Deus depois pega Ezequiel e coloca ele no meio dos exilados. Para quê? Para provar para o povo que ele continua falando. Ei, Deus continua falando. Deus continua falando. Aí depois ele pega Daniel, bota ele lá intocável, sentado no trono da Babilônia, depois da queda de Nabucodonosor. Para provar para o povo, queridos, que Deus ele continua no controle de todas as coisas. Deus não perde o controle de nada. Às vezes você olha assim, está tudo perdido. Acabou tudo. Aí Deus fala, não acabou nada. Eu continuo falando. Eu continuo no controle de todas as coisas. Aí Jeremias vê tudo isso aí passando. Aí ele começa o livro de Lamentações, capítulo 1, verso 1, dizendo assim: como jaz solitária a cidade que era outrora populosa. Aí Jeremias começa lamentando. Se você vê, o livro de Lamentações tem 5 capítulos. 5 capítulos. Cada capítulo tem 22 versículos. Capítulo 1, 22 versículos. Capítulo 2, 22 versículos. Capítulo 3, 66
4 não. 4 não tem. Só que aí vamos lá. Se você tiver uma Bíblia antiga, a minha não é, mas ali naquela estantezinha ali tem umas Bíblias antigas. Se você abrir lá o livro de Lamentações, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que do lado assim, aonde está os números dos versículos, versículo 1, 2, 3, e tal, umas letrinhas escritas assim, Alfa, Pi, Gimel, Dalet, obrigada, e outras letras. O que isso significa, queridos? Isso aí são 22 consoantes do alfabeto hebraico. E essas 22 consoantes do alfabeto hebraico são consideradas nota acróstica, são consideradas uma canção, uma poesia. Então, no capítulo 3 de Lamentações, quando ele finaliza ali os 22 versículos e vai iniciar o 23, começa o alfabeto novamente, ou seja, começa-se a lamentação, começa-se a poesia novamente. Só que no capítulo 4 de Lamentações, não tem. Por que não tem? Porque ali é o momento que Jeremias vai orar. Capítulo 4 de Lamentações é onde Jeremias vai clamar ao Senhor. E a nossa oração, queridos, ela não pode ser robotizada. A nossa oração, ela não pode ser uma oração forçada. A nossa oração, ela precisa ser algo genuíno do nosso coração. Precisa ser uma oferta ao Senhor. Você lembra de Caim? O que o texto diz lá? O texto diz assim: e recusou o Senhor a Caim e a sua oferta. Deus, ele não recusou a oferta de Caim. Deus recusou primeiramente Caim. Porque se Deus tivesse recusado apenas a oferta de Caim, ele teria dito: ei, Caim, qual é, meu filho? Melhor estranho, me dá uma oferta melhor. Bora, meu filho, eu te dei a terra, eu te dei a semente. Melhor esse negócio aí. Mas Deus não recusou a oferta, Deus recusou a Caim, recusou o seu coração. Antes, queridos, de eu querer que o Senhor aceite a minha adoração, o meu louvor, a minha pregação, a minha oferta, o meu dízimo, eu preciso que o Senhor aceite primeiro o meu coração. E eu preciso entregar ao Senhor primeiro o meu coração. Deus está se importando, se importa, quer saber, é do seu coração. Se o seu coração está disposto a servir a Ele, se o seu coração está disposto a obedecer a Ele, se no seu coração você está disposto a entregar a sua vida por amor a Ele. Tem um teólogo chamado Paulo Bojo Júnior, que ele fala assim: eu não falo mais para o povo aceitar Jesus, não. Não existe isso aí, não. Como é que pode? Um Deus que ele se torna carne, ele não reencarna, ele se torna carne, derrama a sua vida ali, derrama o seu sangue por amor a mim, por amor a você, dá o seu único filho para fazer com que isso seja mudado, transformado, vicário, substituído na sua vida. Essa maldição, essa cruz que era para ser sua, que era para ser minha, é dele agora. Rapaz, sim, você vai aceitar ou você vai negar? Será que você vai negar tudo aquilo que ele fez por você? Tudo aquilo que ele conquistou? Toda a libertação que ele fez? Todo o preço que ele pagou por ti? Você vai negar? Não tem como negar. A palavra de Deus diz que Ele habitou entre nós. Ele se tornou carne. Ele não reencarnou, Ele se tornou carne. Ele veio, Ele derramou o seu sangue, a purificação, a justificação do nosso pecado. O próprio Deus que outrora, no livro de Apocalipse capítulo 5,
falava assim, eu olho, eu só choro. Capítulo 5, abre lá. Vamos ler aqui ao certo como é que está essa tradição. 5:4 diz assim: e eu que chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ninguém, nem eu, nem você, ninguém era digno de abrir o livro. Aí o céu se torna em silêncio. Aí João fala assim: todavia, um dos anciões disse: não chora. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos desatar. Aleluia! Glória a Deus! Entende, queridos? O Senhor venceu por nós. Aí Jeremias está lá, lamentando, lamentando. Passou, claro, ele viu toda a glória de Israel. De repente veio Israel e estava tudo destruído. Aí Jeremias vai fazer o quê? Vai lamentar mesmo, vai lamentar. Só que aí tem um momento do seu lamento ali, é bem no capítulo 3, verso 19, que ele fala assim: lembra-te da minha aflição. Lembra-te. Quando a Bíblia fala lembra-te, queridos, não significa que Deus se esqueceu. Sabe quando os anjos aparecem a Sara lá no deserto e fala assim: o Senhor lembrou de você. Não significa que o Senhor se esqueceu dela. Significa que o momento do Senhor cumprir a palavra dele, a promessa dele na sua vida chegou. Por isso que aqui Jeremias fala: lembra-te, Senhor, da minha aflição. Queridos, a palavra de Deus, ela é fiel. Eu já preguei muito isso, e isso chama-se heresia. A gente tem que reconhecer o nosso erro, que a gente vai aprendendo, né? Falando que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela não se renova a cada manhã, não, queridos. Deus, ele não é político de 4 em 4 anos, precisa estar ali renovando os seus votos, a sua fidelidade, a sua petição, não. A palavra de Deus, ela é única só, ela é única. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Josué dizia isso, falou que nenhuma palavra só o Senhor deixou de cumprir a todo o povo de Israel. Deus não é homem para mentir e nem é homem para se arrepender. Se Deus falou, ele vai cumprir. A questão não é essa. A questão não é a fidelidade de Deus, porque a Bíblia fala que grande é a sua fidelidade. Grande é a fidelidade de Deus na minha vida e na sua vida. Mas como está meu coração? Será que eu estou com o coração disposto a obedecer? Será que eu estou com o coração disposto a me derramar na presença do Senhor, a confiar nele? Ou eu vou ficar lamentando e lamentando e lamentando? Porque Jeremias chega aqui no capítulo 3, verso 23, e fala assim: as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, ele trouxe de volta à memória aquilo que trazia esperança. Aquilo que trazia esperança, que era o que? A palavra de Deus. Aí nós ficamos lá, mas eu sofri tanto. Mas eu fui traído. Mas eu fui abandonado. Aí você começa a alimentar a tua alma com tudo aquilo que te traz dor, com tudo aquilo que produz em você morte, com tudo aquilo que faz com que, em vez de você trazer a esperança, aquilo que te dá vida, você termina de matar o que ainda não tem. Você termina de apagar o pavio que ainda está fumegando. E deixa de receber as misericórdias do Senhor sendo renovadas dia após dia sobre a sua vida.
Coloque de pé, queridos. Eu quero orar com você. Faça-se cumprir a promessa, a profecia de Egeu, capítulo 2, verso 8, verso 9, sobre a sua vida. Nós falamos sobre o templo, sobre o átrio, sobre o santo lugar, sobre o santo dos santos. Nós falamos sobre todo o contexto do povo de Israel, sobre o povo que passou na Babilônia. Queridos, livro de Ageu, capítulo 2, verso 8, verso 9, o povo se apresenta diante de Deus e fala: mas Deus, eu não tenho dinheiro para reconstruir o seu templo. Nós não temos dinheiro para fazer nada. Aí Deus fala: eu sou o dono do ouro, o ouro pertence a mim, a prata pertence a mim, eu posso todas as coisas. E tem mais, a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira. É a palavra de Deus, não é minha palavra. Se Deus tem compromisso, queridos, não é comigo, é com a palavra dele. Porque Deus, ele não volta atrás. A palavra dele não renova, porque Deus é homem de uma palavra só. Deus não é homem para ficar voltando atrás. Deus deu uma palavra, queridos. Receba a palavra de Deus. Aquilo que ele liberou sobre as nossas vidas, nós não acessamos, queridos, porque nós não trazemos de volta à nossa memória aquilo que dá esperança. Nós não voltamos à palavra do Senhor, não fizemos o caminho de volta, não falamos: Deus, eu entrego o meu coração e eu me derramo na tua presença. E eu declaro, Senhor, que eu confio no Senhor. O Senhor é tudo que eu mais quero. O Senhor é tudo que eu preciso. Vem cá, Amanda, vem. Vem cá, Vandinho. Já que o neném está com o pai, vem cá. Aleluia. Feche os seus olhos aí, começa a falar com o Senhor neste momento. Eu quero orar pela sua vida hoje, já que foi feito um ato profético com os homens aqui. Eu quero orar, liberar sobre a sua vida hoje também. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você faça um propósito com o Senhor hoje. Hoje você não pode sair daqui do jeito que você está. As lutas, queridos, não vai nos desanimar. O pecado, queridos, ele não vai nos apodrecer. Ele não vai nos impedir de receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A cruz não vai ser pesada, porque a palavra de Deus diz que o meu fardo ele é leve, que meu jugo ele é suave. Se você está pesado demais, queridos, então você está carregando uma carga que não é para ser sua. E o Senhor te convida a aliviar essa carga nessa noite. O Senhor te convida, queridos, a trazer à memória aquilo que Ele já profetizou na sua vida. Profetizou como promessa. Profetizou como vida. Lembra? Egoim. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou. Só Deus é, queridos. Só o Senhor é na nossa vida. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor, acende o fogo em nós, Deus. Eu me rasgo por inteiro,
isso tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar